Ó, beleza. Tá bom, é filmagem. Valeu. Vai sair gastando. Irmãos, esse barulho que dá aqui é celular tocando, viu? Então, se você não pode ligar, bota no vibracal, mas se tocar o tatatá, você já sabe que tem alguém chamando. Quem conhece o Valdemar? É isso, só. Valdemar tem 20 anos de igreja? Mais de 20, 30 anos de igreja? Você não conhece o Valdemar? Quando eu chamar aqui, você vai conhecer, você vai lembrar do Valdemar. Ele tem 45 anos aqui nessa igreja. Mas nesses 45 anos, quase, né? Nem todos eles foram servindo ao Senhor. Ele vai contar a história dele aqui. Vamos aplaudir o Valdemar aqui. Lembraram dele agora? Ah, agora sim, né? Graça e paz, irmão. É um prazer muito grande estar nessa reunião, e como o Gilberto fala sempre, a finalidade aqui é comunhão. Eu sou Valdemar, se vocês me conheciam, façam a conhecer, tenho 74 anos e sou casado há 45 anos, muito bem casado. Uma das coisas que me fizeram com que eu possa dizer hoje que sou bem casado é a comunhão familiar. Sem a comunhão familiar, é impossível que você possa ter ou fazer 45 anos de casado. Porque nós sabemos que tudo aqui contribui para que nós sejamos um elemento a serviço do inimigo. Em Eclesiastes 9 diz que tudo contribui para todos. Para o justo, para o injusto, para o bom, para o ruim, para o crente e para o ímpio. E nesses 45 anos de casado, eu passei por muitas decepções, por muitas tristezas, eu e a minha esposa. Nós tivemos muita luta, mas como a palavra diz que esse ano é um ano de colheita abundante, você para colher tem que plantar. E muitas vezes você vai plantar em um terreno pedregoso. É a necessidade que você possa tirar essas pedras para que depois aре esse terreno e possa frutificá-lo. E depois de muitos anos você colher o que você plantou. Eu posso até testemunhar rapidamente aqui, para não perder muito tempo, e começar a falar da minha vida depois do nascimento do meu filho. Eu me casei em 66, e em 67 nasceu minha filha. Nós já começamos um ano de casado com problemas, porque nesse período minha avó morava conosco e ela foi acometida de um câncer. Então nós tivemos um ano em que minha esposa tinha a gestação, a glória de estar esperando a primeira filha e a tristeza de estar perdendo a minha avó. Era o oposto, o nascimento de uma célula e a perda da outra. E minha filha nasceu. Passado algum período, em 71, eu fiquei desempregado. Fiquei desempregado e a luta foi maior ainda. Por quê? Vocês sabem que quando a pessoa não tem como prover uma família, entra em desespero. Mas graças a Deus, a união da minha família foi profundamente eficaz nesse momento. E eu pude passar por esse período. Fiquei um ano quase desempregado, não conseguia emprego. E o que veio pior ainda? Pior não, melhor ainda. Minha esposa ficou grávida. Então eu tinha uma filha desempregada e minha esposa grávida. Mas a bênção veio. E o meu filho nasceu, o Bruno. Minha filha Simone. O que aconteceu? Passados 2, 3 anos, o meu filho é acometido de uma doença que não sabiam o que era. Nós procuramos vários médicos, ele esteve internado, e a gente não conseguia detectar essa doença. Nesse período de busca pela cura do meu filho, a minha esposa conseguiu, através da tia e de outras pessoas, a ter o contato e ouvir a palavra de Deus. Nesse momento foi crucial na vida dela, porque ela começou a procurar Deus e a cura do meu filho veio. Através dessa palavra que ela ouviu, ela começou a se identificar e tudo como nova criatura, todo mundo que ela via, ela evangelizava, menos a mim. Ela evangelizou minha mãe, evangelizou meu filho, evangelizou minha filha, a minha sogra, os vizinhos, a mulher da esquina, o outro, mas ela não conseguia evangelizar. Ela orou por 17 anos. E todas as vezes em que ela saía para prestar um serviço no hospital, saía para prestar um serviço na casa de uma irmã junto com outras irmãs,
eu ia para o botequim. Era a minha válvula de escape, porque eu não concebia, eu acreditava, eu estive em Jerusalém, eu convivi no deserto durante 1 ano e 2 meses. Sabia tudo sobre a religião, mas não conhecia Deus. Não tinha esse contato ainda com Deus vivo. Para mim, o Deus era aquele morto, ou então aquele inatingível. O Deus vivo, aquele que nós devemos ver todo dia, em qualquer lugar, esse eu não conhecia. E minha esposa orava, minha esposa jejuava, e eu continuava incrédulo. Eu não acreditava em nada, acreditava em meu Deus, um Deus que eu não conhecia, um Deus que não falava comigo. Então, o que acontece? Passa-se o tempo, e em 93, a minha esposa é acometida de um aneurisma cerebral. Fica 20 dias em coma e mais 20 e poucos dias internada. Nesse período, eu não conhecia esse Deus vivo, mas o busquei. Ela tinha me dado no ano de 92 uma Bíblia. E no meu aniversário eu fiquei tão chateado com aquele presente. Eu disse, poxa, mas que presente! E coloquei dentro de uma gaveta, larguei para lá. E nesse período em que ela esteve internada em coma, um dia eu fui ao hospital e a doutora me chamou no canto e disse, olha, Sr. Valdemar, está havendo um problema sério com a sua esposa. Nós não conseguimos regredir essa pressão arterial dela do crânio. E vamos ter que cortar alguma coisa. Para que o crânio possa encaixar na caixa, temos que cortar alguma coisa. Ela vai ficar com alguma célula. Eu vim para casa, chorei muito, e a primeira coisa que eu fiz, o que foi? Vocês podem estar até pensando que foi procurar o botequim. Não. Eu fui na gaveta e peguei a Bíblia. Chorando, não conhecendo a palavra, não sabia nem aonde eu ia pegar. Eu botei a Bíblia e ela fechada mesmo. Eu comecei a orar. Passaram poucos dias, minha esposa começa a se restabelecer e veio a cura da minha esposa. Curou e nesse período eu já comecei a parar de beber. Já ia parando de beber quando o inimigo olhou e disse, não, não é possível. Aquela casa está sendo abençoada. Ali tem a mãe crente, tem uma sogra crente, tem uma esposa crente, tem um filho crente, tem uma filha crente e aquele crente vai ficar também. Então vamos ter que trabalhar nisso. E ele começou a trabalhar realmente. O que aconteceu? Depois do aneurisma, que ela estava começando a se recuperar, a minha mãe começa a ter problemas cardíacos seríssimos. Então era um dia internada, 2 dias em casa, 2 dias em casa e um dia internada. E a luta continuava. Ela se recuperando, a minha mãe se recuperando do problema cardíaco, e além de ter um problema tremendo, um problema que ela tinha outro, o que acontece? E eu ainda procurava o botequim. E a luta ficou grande, a casa ficou tumultuada, mas além disso tudo, a coisa começou a melhorar. Com todos esses problemas, eu fui melhorando, parando de beber, minha esposa foi recuperando, e os ataques que minha mãe tinha já foram ficando mais espaço. Em vez de ser todo dia, todo mês, toda hora, ela foi diminuindo. Então o inimigo olhou e disse assim, não, aquela casa não pode estar assim. Temos que trabalhar naquela casa. E ele trabalhou. Como é que ele trabalhou? Ele colocou a minha sogra um problema e minha sogra foi operada. Minha sogra já era viúva e eu tive que trazer minha sogra para dentro da minha casa. Então ficou minha esposa, a minha mãe e a minha sogra. E o problema continuava. Quando a minha sogra se recuperou da operação, ela passou a ter um mal de Parkinson. Então, o que é um mal de Parkinson? Não, um Alzheimer. Ela passou a ter Alzheimer. Então, minha sogra, que era uma portuguesa calma, tranquila, passou a ser agressiva. Começou a me agredir a minha esposa. E eu, como sempre tive um pensamento meio retrógrado, eu sempre fui muito pensando que eu era dono de tudo, o que eu achava? Não, essa é a implicância dela, ela não gosta de mim, acontece isso, acontece aquilo, e eu procurando, ao invés de me unir e procurar uma solução para o problema, eu procurei novamente o botequim. Então vocês imaginam como é que estava essa casa. Ela tinha união. Vocês vão dizer, como pode ter união? Porque mesmo com todos esses problemas, mesmo com essa situação adversa, com uma esposa se recuperando, com uma mãe doente cardíaca, com uma sogra com mal de Parkinson, de Alzheimer, e eu bebendo, tínhamos união. O que é ter união nesse momento? É você se unir e pedir que realmente essa situação seja resolvida. Porque não existe problema pequeno nem problema grande. Existe como você enfrenta o problema. E se você enfrentar esse problema de cara, partir para dentro dele, ele se torna pequeno. E foi assim que nós fizemos. Nós nos unimos e diante dessa união, nós conseguimos resolver esse problema.
a minha sogra, tivemos que interná-la porque ela ficou muito agressiva, ficou perigosa, que ela queria mexer no fogão e começou a fazer as suas necessidades fora do local. Então nós ficamos preocupados com tudo isso e tivemos que interná-la. Demos a maior assistência a ela, que ela tinha 2 acompanhantes 24 horas. Então o que aconteceu? A minha esposa ficou curada, a minha mãe melhorou e a minha sogra estava estabilizada. E eu comecei a parar de beber. Então eu cheguei um dia perturbado em casa, que ele tinha bebido, tinha feito uma série de coisas, e comecei a falar com Deus, pedindo que Ele me orientasse, que Ele abrisse os meus olhos, que Ele pudesse me dar a salvação. E Ele fez isso. Uma noite eu estava preocupado, não dormia, fiquei sentado, chorando, a minha esposa começou a orar por mim, e no dia seguinte, era um domingo, eu levantei, sem que ela soubesse, eu vim para essa igreja. Cheguei de manhã, fiquei lá atrás, não houve chamada e eu fiquei frustrado. Mas assim mesmo, voltei. Quando cheguei em casa, ela tinha acordado e perguntou, onde você foi? E eu disse assim, eu fui para a igreja. E você foi lá na frente? Você se converteu? Eu disse, não, ninguém falou nada. Ele disse, então você vai voltar à noite. E eu voltei à noite. À noite o pastor fez um apelo e eu aceitei a Jesus. Em 1999. Quando foi? Em 2000, a minha mãe, vendo que eu já estava na mão de Deus, que a casa estava estabilizada, que tudo tinha sido contornado, ela partiu. Quando foi em 2004, partiu a minha sogra. As bênçãos continuam. Então, quando eu falei da colheita, por quê? Nós plantamos. Primeiro o terreno era ruim, era mal regado. Então, as coisas não desenvolviam. Mas nós continuamos a perseverar. E diante da união, da comunhão, nós conseguimos. E hoje a minha casa é uma bênção. O meu filho é convertido, é diácono, a minha filha trabalha, a minha esposa ali, e eu estou aqui. Certo? Muito obrigado por tudo. E acredito que nós possamos saber que existe um Deus que pode curar tudo. Não importa o tamanho do problema. Não existe problema pequeno nem problema grande. Existe como você enfrenta esse problema.